Nossa história. Olá, bom dia! Memória Alviazulina é a série que estamos apresentando esta semana no quadro Nossa História, contando a história e histórias do Ipiranga Futebol Clube, uma paixão santacruzense. Nossa fonte de pesquisa é o livro de Marcondes Moreno, Ipiranga, Memórias de uma Paixão em Azul e Branco, publicado pelo autor em 2009. O livro é fundamental para quem deseja conhecer a história de um dos maiores patrimônios esportivos de nossa terra. Foi prefaciado pelo Bruno Bezerra e traz um interessante texto de apresentação de Israel Carvalho Leite. Cercado por Aveloz, o campo do Ipiranga atraía para os treinos os torcedores mais apaixonados, que iam a pé ou de bicicleta. Embaixo dos avelozes eram guardadas as quartinhas d'água para que os jogadores bebessem nos intervalos. Tempos depois, para se construir a parede do campo, um grande mutirão aconteceu. Jogadores e torcedores viraram pedreiros, serventes e ajudantes. A população participou doando tijolos, areia, barro, água e cimento, além de carregar nas mãos todo o material. Donos de caminhões deram viagens gratuitas levando areia do rio Capibaribe. E assim, de tijolo em tijolo, foi sendo construído o muro, que mais tarde serviria de arquibancada improvisada para os que não tinham condição de pagar entrada a fim de assistir aos jogos. Os mais ousados pulavam para dentro, mas eram convidados a sair debaixo de vaia e na maior vergonha do mundo. O muro foi o ponto de partida para outras construções que foram valorizando o estádio e dando características de uma verdadeira agremiação esportiva, como as vestiárias. O túnel que levava os jogadores para o campo era a grande paixão dos meninos do meu tempo. Depois, as arquibancadas e cabines de imprensa, tudo isso com a efetiva participação de comerciantes e do povo em geral. Foram os jogos amistosos que deram fama ao Ipiranga, que era respeitado onde quer que fosse jogar. Conhecido por seu futebol hábil, naturalmente herança recebida dos bons peladeiros do Alto, o Ipiranga levava torcedores para onde ia se apresentar. A retribuição da visita era certa, pois seria uma desfeita farrapar. Pegava mal para a agremiação que não viesse a Santa Cruz depois de ter recebido uma visita do Ipiranga. Durante sua trajetória de amador, o Ipiranga teve como principais e ferrenhos adversários o Altinense e o Ipiranga de Altinho, o Leão 13 de Catende, o Ipiranga e o Independente de Toritama e o próprio Central de Caruaru. Por muito tempo, o time viajou no tremendão de Jacinto Santana, um Toyota alongado que chamava a atenção por onde passava. Eu guardo na memória uma tarde de futebol em que, num jogo amistoso contra a equipe do Clube Náutico Capibaribe, o Ipiranga ganhou por 2-0. Eu, menino, que morava na rua Agamenon Magalhães, na porta do estádio, e que não pude ir para o jogo porque meu pai não deixou, em função da multidão imensa presente nesse dia, eu jamais esqueci a fusarca na saída do campo após a partida. Muitos fogos, buzinas, gritos, música, uma grande quantidade de torcedores descendo em direção à Rua Nova para a Rua Grande, onde de certo a festa foi enorme. De Santa Cruz, sempre em cada conquista, ela teu brilho reluz. Nossa história, uma produção e apresentação de Edson Tavares para a 88.9 Rádio Interativa.